Há histórias que atravessam séculos, promessas que o tempo não consegue apagar e linhagens que, mesmo esquecidas pelos homens, continuam vivas diante de Deus. Entre todas as famílias da Bíblia, há uma que carrega o peso de uma escolha: a linhagem de Esaú, o irmão de Jacó. Hoje você vai descobrir quem são os descendentes de Esaú, onde estão eles hoje, e o que a história desse homem revela sobre o coração humano diante das promessas de Deus. Mas antes, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que ama histórias bíblicas reveladas com emoção e verdade. Rebeca sentia dor, uma luta dentro do ventre, e Deus lhe disse: 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Gênesis 25, 23. E assim nasceram Esaú e Jacó, 2 irmãos, mas com destinos opostos. Esaú saiu primeiro, coberto de pelos e forte como a terra. Jacó, logo atrás, segurava o calcanhar do irmão. Era o início de uma luta que não seria apenas familiar, mas espiritual e eterna. Um dia, Esaú chegou do campo cansado, faminto. Jacó cozinhava um ensopado vermelho, e Esaú, impaciente, disse: "Deixa-me comer deste guisado vermelho, porque estou exausto." Jacó respondeu: "Vende-me hoje o teu direito de primogenitura." E Esaú jurou. Por um prato de lentilhas, vendeu aquilo que o céu havia preparado para ele. A Bíblia diz: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 34. E naquele instante, a bênção foi trocada por prazer momentâneo. O tempo passou, e Isaque, já cego, chamou Esaú: "Prepara-me uma caça para que te abençoe antes de morrer." Mas Rebeca ouviu, e Jacó, disfarçado, levou o prato ao pai. A voz era de Jacó, mas as mãos, cobertas de pelos, pareciam as de Esaú. E Isaque o abençoou. Quando Esaú voltou, era tarde demais. Chorando, gritou: "Abençoa-me também, meu pai." Mas a bênção já havia sido dada. Esaú chorou, mas nunca se arrependeu. Cheio de ira, Esaú jurou matar Jacó. Mas Deus tinha outros planos. Jacó fugiu para o norte, e Esaú se afastou para o sul, indo habitar nas montanhas de Seir. Ali, longe da promessa, Esaú construiu sua própria nação, Edom. Enquanto Jacó seria chamado Israel, Esaú se tornava pai dos edomitas. 2 povos, 2 caminhos, um seguindo a aliança, outro a força das mãos humanas. Edom cresceu. Ergueram cidades nas pedras do deserto. Comerciavam sal, cobre e especiarias. Suas fortalezas eram temidas, especialmente a cidade de Petra, esculpida nas rochas vermelhas da montanha. Mas, embora prósperos, eram um povo endurecido. Confiavam em suas muralhas, não na presença de Deus. Quando Israel saiu do Egito, Edom recusou passagem ao povo de Moisés. Israel pedia paz, mas Edom respondeu com espada. Desde então, a relação entre os 2 povos se tornou amarga. Séculos depois, quando Jerusalém foi invadida por Babilônia, Edom se alegrou com a queda do irmão. E Deus falou por meio do profeta Obadias: "Por causa da violência contra Jacó, serás exterminado para sempre." Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos anunciaram o mesmo destino: Edom cairia. A arrogância das montanhas de Seir seria reduzida a pó, e as ruínas contariam o preço de uma linhagem que se afastou da bênção. Com o tempo, os edomitas perderam suas terras e foram conquistados por estrangeiros. Misturaram-se aos nabateus e aos árabes da região, mas seu novo nome passou a ser Idumeus. Séculos depois, na época de Jesus, eles ainda existiam, e um deles governava sobre Israel: Herodes, o Grande. Herodes era descendente dos idumeus, herdeiro distante de Esaú. Enquanto o Messias nascia em Belém, Herodes ordenava a matança dos inocentes. Mais uma vez, o conflito entre Esaú e Jacó se repetia, agora entre Herodes e Jesus. Após a morte de Herodes, os idumeus desapareceram da história. Suas cidades ruíram,
Suas rotas comerciais foram esquecidas e o nome de Edom deixou de existir. Mas diante de Deus, nenhum nome é realmente apagado. A história de Esaú continua viva, não em sangue, mas em símbolo. Esaú representa o homem natural, aquele que busca o agora e despreza o eterno. Jacó representa o homem transformado, que luta com Deus até ser mudado. Os descendentes de Esaú são todos os que vivem pela carne e não pelo espírito, os que trocam promessas por prazeres, a fé pela pressa, o altar pelo apetite. Mas o Deus de Jacó ainda chama os Esaús desta geração, chama aqueles que se afastaram da bênção para voltarem à presença. Porque a promessa não foi feita a um nome, mas a um coração disposto a obedecer. Assim como Jacó se tornou Israel, você também pode ser renomeado. De derrotado para abençoado, de fugitivo para escolhido. O sangue de Cristo é a ponte que une o que Esaú separou, a carne e o espírito, o homem e Deus. Esaú desapareceu das páginas da história, mas sua lição permanece eterna. Nunca troque o que é eterno pelo que é momentâneo. Se essa história falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino. Compartilhe este vídeo e deixe nos comentários: você tem vivido como Esaú ou como Jacó? Porque cada história bíblica é também a história do nosso coração diante de Deus.